Vamos então continuando agora a nossa terceira parte já da aula, entrando já a partir do assunto que nós concluímos na segunda parte, a sedentarização, né? Entrando para as abordagens científicas. Nas abordagens científicas, no entanto, muitas vezes se conserva geralmente essa subdivisão contida no Pentateuco entre o tempo dos patriarcas, o êxodo do Egito e os acontecimentos no Sinai. Então, muitas vezes se trata algumas questões separadamente a caminhada pelo deserto. Embora muitas vezes a sequência seja às vezes modificada e em geral a própria tomada da terra é considerada como um processo que ele vai se estender, tá? Por um tempo considerável, de modo que é considerado muitas vezes um período até separado. Então, esse tempo entre a tomada da terra e a formação do Estado é habitualmente considerado como um período próprio, embora o termo seja indicado como época dos juízes. Muitas vezes é evitado ou colocado entre aspas, frequentemente, quando é descrito, tá? Como período pré-estatal. Então, esse surgimento da monarquia e, com isso, a formação do Estado é considerado fundamentalmente, de aspecto primário, fundamentalmente, como um novo começo que marca todo o período até o fim do reino de Judá. Então, aqui, durante um período de 400 anos, Israel vai encontrar a forma de sua independência política. E essas lacunas que surgem depois disso na historiografia veterotestamentária, elas não podem ser supridas nem por pesquisas históricas. Outras partes do Antigo Testamento, por exemplo, principalmente os livros de Jeremias, Ezequiel e Isaías, eles proporcionam certas informações sobre o tempo do exílio babilônico, que muitas das vezes são insuficientes para uma reconstrução completa deste período. Então, algo semelhante vale para o período da denominação persa também, depois do exílio. Então, para a primeira fase, até a reconstrução do templo, os livros de Ageu e Zacarias vão oferecer informações complementares e diferenciadas desse período de tempo. Muitas vezes falta maiores notícias sobre o período até o surgimento de Esdras ou Neemias, ou vice-versa. Igualmente, muitas vezes, sobre o tempo e seguinte até o início da época helenística, há pouca informação. Apenas nas fases tardias do Antigo Testamento é que a história judaica ela se torna elucidada em certa medida por reconstrução que é razoavelmente segura desde o período, principalmente porque se torna polêmica a questão da definição de quais textos do Antigo Testamento vão prover desta época. E isso vai se dever especialmente ao uso de uma pseudonímia, tá? Pelo qual textos muitas vezes se tornam apresentados sob nomes provenientes de épocas anteriores, de uma maneira que o verdadeiro tempo de sua redação vai permanecer obscuro. E isso é valer também até para o período dos Macabeus, no início qual que nós vamos muitas vezes considerar a redação do final do livro de Daniel como o escrito mais recente do Antigo Testamento. Então, nessa maneira, o Antigo Testamento permanece em grande parte a nossa única fonte para a história de Israel. E a divisão em períodos que se tornam oferecidos e períodos que são reconstruídos por ele, que se confirma em todos os pontos essenciais, em aspectos de numerosos detalhes, né? Então, que se torna até, podemos dizer, detalhes fundamentais para indicar
que vão existir algumas discrepâncias entre as abordagens de alguns escritos com a reconstrução histórica de Israel. Tá? Agora, para nós continuarmos também compreendendo mais, nós temos que considerar também que o período pós-exílico, tá? Nesse período pós-exílico, o termo Israel, a expressão Israel, é mantida especialmente para a esfera religiosa. Porque Judá é que é utilizado no sentido político mais exato. E o adjetivo Reiud, tá? Que acompanha o nome de Judá, vai significar antigamente judaíta, no aspecto de objetos pessoais. Então, posteriormente, na terminologia pós-exílica, vai adquirir um sentido muito mais amplo e designado no aspecto social, tá? Na contingência de membros do povo, para depois ser incluso no aspecto religioso, ocupando assim um lugar predominante, como está apontando Zacarias no capítulo 8, versículos 2 a 3. Então esse aspecto religioso é inserido também dentro do próprio adjetivo Eiud, aplicado ao termo e à expressão política Judá, no quesito que se relaciona ao período do exílio babilônico, vai significar judeu, judaico, em um sentido de pertença ao povo e à comunidade religiosa. Então, o livro de Esther, ele vai utilizar exclusivamente essa designação enquanto a palavra Israel está ausente. Então, no período pós-bíblico, tanto no hebraico como no aramaico, quanto até no grego da Septuaginta, os termos de Israel, israelita e judeu encontram-se lado a lado, em grande parte com o mesmo significado e o mesmo valor, e esta evolução na terminologia vai demonstrar que houve um processo de uma mudança até paulatina, e não uma ruptura que pudesse ser identificada, e é identificada muitas das vezes, em um determinado momento pelo intérprete ou pelo hermeneuta. Tá? Então, em geral, para nós concluirmos essa aula, costuma-se utilizar o período pré-exílio ou pré-exílico, os termos Israel e israelita, no sentido abrangente, especialmente nesse sentido religioso, mas muitas vezes se costuma passar para o uso dos termos judaísmo, judeu, judaico, na época pós-exílica, e esse uso terminológico vai fazer um sentido enquanto é preservada a consciência da continuidade. E isso muitas vezes até se torna evidente quando se fala do povo dentro do aspecto da terminologia dos povos de Israel, do povo judeu, e que vai denotar a mesmíssima comunidade na sua continuidade histórica e nas suas formas políticas e sociais em transformação. Então, portanto, não é correto empregar uma separação radical entre Israel e o judaísmo, ou até falar em uma determinada fonte ou em um determinado momento do fim da história de Israel, porque não existe esse fim da história de Israel. Então essa foi a nossa introdução e abordagem e discussão dentro do assunto que propomos hoje, que é a história de Israel como fonte de estudo do Antigo Testamento. Obrigado a todos. Shalom Adonai. Hoje nós vamos ter uma aula muito especial. Vamos falar sobre um assunto muito pertinente. Vamos falar sobre o Antigo Testamento como a fonte da história de Israel e também as naturezas, ou a natureza, né, melhor no singular, das fontes.
Mas antes de entrarmos no assunto, no conteúdo propriamente dito da aula de hoje, eu quero estar aqui, indicando para você esse maravilhoso livro que escrevi. Esse livro foi lançado neste ano pela editora Reflexão, Escatologia Pentecostal. Aqui eu trato sobre raízes da escatologia pentecostal, o aspecto histórico, né? As origens históricas. Depois nós vamos trabalhar com os fundamentos teológicos da escatologia pentecostal, a metodologia hermenêutica aplicada para a interpretação dos textos escatológicos pela escatologia pentecostal, e depois nós entramos também no estudo profundo, não é? Das correntes escatológicas, do sistema interpretativo, e vamos também concluir com a epistemologia da escatologia pentecostal. Adquira já essa obra espetacular que escrevi pela editora Reflexão. Muito bem, vamos para a aula de hoje. Quando trabalhamos sobre Antigo Testamento e história de Israel, tá? Nós temos também que compreender primeiramente, numa visão primária do assunto, a natureza das fontes onde é feito, é extraído a pesquisa, o texto e a elaboração do conteúdo. Então o Antigo Testamento ele vai surgir, primeiramente, para nós termos uma visão geral, da história do povo de Israel, o povo israelita, tá? E automaticamente o Antigo Testamento é um texto, é um cânon que testemunha essa história e a reflete e a apresenta de muitas maneiras, tá? Até podemos dizer de uma forma múltipla. Ao mesmo tempo, o Antigo Testamento é a única fonte pela qual nós sabemos algo sobre o trajeto e o contexto da história, tá? A relação recíproca entre esses aspectos é um problema fundamental para nós compreendermos a interpretação do Antigo Testamento. Então, a tarefa mais importante da interpretação é entender a interpretação do texto. Então, uma parcela dos textos do Antigo Testamento tem como objetivo explícito abordar acontecimentos e situações históricas de maneira que o hermeneuta esteja em sintonia com o objetivo do autor quando por ele perguntado. Tá? Isto vale especialmente para textos, muitas das vezes, que podem ser contados, direcionados, abordados entre a historiografia no sentido mais estrito. Tá? No entanto, o intérprete, o hermeneuta, ele enfrenta um problema de que os historiógrafos do Antigo Testamento não tiveram em primeiro lugar. Qual é então o problema? É o problema da intenção de oferecer uma descrição objetiva dos acontecimentos. E outra questão também importante a pontuarmos, que além disso, o trabalho, como o de qualquer historiógrafo, produz num contexto bem específico o que está orientado, o que emerge do assunto, tá? O que é extraído do assunto no aspecto histórico. Então, a interpretação ela deve se esforçar para entender esse contexto e fazer justiça em sua tarefa interpretativa do texto. Apenas sob esse plano de fundo é que ela pode fazer perguntas sobre o que aconteceu realmente para se poder, em alguns momentos, surgir indicações a partir de outros textos que vão escrevendo e que vão narrando e vão descrevendo os mesmos acontecimentos históricos, porém com aspectos diferentes. Então, o trabalho do hermeneuta do Antigo Testamento
já vai se tornando mais difícil quando se trata de textos que, por um lado, falam de processos e acontecimentos históricos, mas que, por outro lado, não têm a intenção também de comunicar o que aconteceu naquele tempo. Por quê? Porque uma abordagem tem em relação aos seus ouvintes ou leitores uma determinada intenção para a qual os eventos relatados proporcione o material e os seus exemplos. Então isso vale muito especialmente para as sagas e que ocupam um amplo espaço nessas tradições narrativas sobre os inícios e os períodos antigos da história de Israel. Neste caso, então, o intérprete deve investigar, primeiramente, e com cuidado especial, a verdadeira intenção do texto, antes de tentar explorar esse texto como fonte histórica. E o mesmo vai valer para textos semelhantes de épocas tardias, tá? Como nós vemos aplicados nos livros de Esther e Daniel. Uma outra observância importante é a maneira que surge o retrato e é apresentado o retrato da história de Israel, que muitas vezes vai se assemelhar a um mosaico. Tá? Por quê? Porque é complementado por informações e por referências em outros textos do próprio Antigo Testamento, sobretudo nas narrativas proféticas dentro dos livros históricos e proféticos, nos quais se encontra um material adicional que pode ser contribuído e pode ser reconstruído a partir dos acontecimentos históricos. Então, por exemplo, os Salmos e os outros textos cultuais, eles acrescentam informações sobre os acontecimentos e desenvolvimentos na vida religiosa, tá? Mas os textos jurídicos, já em contrapartida, né, permitem certa percepção de uma esfera que se torna importante dentro da convivência humana e fazem muitas vezes perceber as estruturas sociais e as suas mudanças, e vão surgindo aí um arcabouço de assuntos que vão compor a literatura sapiencial no aspecto da pedagogia empírica, cuja importância está sendo muitas vezes reconhecida e é muitas vezes reconhecida, mas a partir de uma relação com o escatom do Antigo Testamento. Então, uma abordagem da história de Israel, ela pode adotar caminhos totalmente diferentes. Ela pode utilizar os textos do Antigo Testamento, por exemplo, e unir-se com textos extras israelitas ou com achados arqueológicos, como fontes da história, que porventura pode até fornecer um material para a reconstrução do transcurso histórico. A descrição, muitas vezes, estão determinadas pelos conhecimentos da pesquisa. E os textos veterotestamentários muitas vezes se tornam relevantes apenas na medida em que, na visão de um determinado historiador, eles podem contribuir para essa reconstrução, que em geral é um caminho adotado nas abordagens da história de Israel. Então, de acordo com o caráter e o objetivo desse livro, nós vamos tentar até, e tentamos até outros caminhos, muitas das vezes, porque a abordagem toma como ponto de partida a imagem dos eventos e dos contextos, conforme oferecido pelos textos, que são absorvidos a partir de uma leitura macro-histórica do Antigo Testamento. Então, a pergunta pela intenção dos textos e depois a procura para relacionar esta imagem com os conhecimentos da pesquisa histórica vai conceder uma aproximação ao leitor e ao estudante do Antigo Testamento
para uma abordagem da primeira parte com as duas partes seguintes, ou seja, nas quais os textos são tratados, tá? A partir de outras perspectivas. Então, o procedimento implica numa limitação, muitas das vezes. E numa limitação que vai construir e pode também até desconstruir. E nós vamos tratar e vamos trabalhar isso nessa aula de hoje para que haja uma observação ainda muito mais ampla de como isso vai ocorrer, tá? As descobertas arqueológicas, por exemplo, elas constituem, para o entendimento do Antigo Testamento, um complemento importante para se conhecer a história de Israel. As intensivas atividades das escavações nas últimas décadas, elas resultam, na verdade, de fundamentos para a compreensão e complementação de um estudo mais aprofundado do Antigo Testamento. Então, conhecimentos obtidos a partir de registros escritos, sem os quais eles muitas vezes permanecem até ocultos, se tornam desvendados a partir do contributo da arqueologia. Então, a arqueologia tem um contributo muito importante dentro do contexto histórico para se compreender a história de Israel. Então, vamos agora, nessa segunda parte da aula, estudar sobre os períodos da história de Israel. Tá? Então, o Antigo Testamento apresenta um esboço, primeiramente, da história de Israel dividido em períodos bem delineados. Então, o primeiro grande período que está retratado nos livros do Pentateuco trata do tempo antes da sedentarização, tá? Dos israelitas na terra de Canaã. Então é subdividido em tempo dos patriarcas que vivem junto com suas famílias, rebanhos da terra de Canaã, mas ainda não são sedentários. Depois o tempo da estadia no Egito e do êxodo, né? Mais tarde o tempo da caminhada pelo deserto, que é interpretado na estadia do Sinai, e depois o tempo da tomada da Transjordânia e os outros acontecimentos antes da travessia do Jordão. O Deuteronômio muitas das vezes é formulado como as últimas instruções de Moisés antes da entrada na terra prometida. Então, depois que começa a história de Israel na própria terra, o livro de Josué vai relatar a tomada da terra e a sua distribuição entre as tribos, tá? E o livro de Juízes vai descrever o primeiro período depois dessa sedentarização, que vai se tornar caracterizado pela perda da continuidade na liderança do povo, depois da morte de Josué. Mas esta perda, ela é suprida pelo surgimento de Juízes. Um outro período novo começa com os livros de Samuel, quando Saul é constituído rei. A realeza vai passar para Davi, a quem, por exemplo, é dedicada a maior parte dos livros de Samuel. O primeiro período da monarquia já chega ao fim com a morte de Salomão, como é narrado em 1 Reis 1 a 11. E a divisão do seu reinado em duas partes abre a segunda fase da história da monarquia, já abarcando-a, tá? Para uma existência paralela dos estados de Israel e Judá até a destruição do reino do norte pelos assírios. Então, a última etapa da história no estado de Judá vai terminar com a tomada de Jerusalém, a destruição do templo e a deportação de parte da população para o exílio na Babilônia. Então é aqui que se interrompe a descrição dos grandes acontecimentos históricos. Os livros de crônicas, eles muitas vezes tratam sob um ponto de vista diferenciado da história desde o início da monarquia até a destruição de Jerusalém. E eles terminam relatando que Ciro, o rei da Pérsia, vai proclamar a reconstrução do templo em Jerusalém
e permitindo a volta dos israelitas à sua terra. Então, com este assunto, se inicia também o livro de Esdras, tá? Que falta um relato sobre o período do exílio babilônico no livro de Esdras. Também não temos nenhuma abordagem contínua do período, segundo apenas alguns relatos sobre a reconstrução do templo, que nós temos lá em Esdras, no capítulo 3 até o 6. Então, sobre esse período da atividade temporariamente limitada de Esdras e Neemias, nos livros que recebem os seus nomes, vão proporcionando um coadjuvante, tá? A observação e compreensão deste contexto histórico. Então, a divisão em períodos aqui fornecida, muitas vezes elas correspondem nas linhas mestras e nos resultados primários da pesquisa histórica. A primeira grande cesura na história de Israel, ela se torna formada justamente pelo quê? Pela sederização, tá? E pela essa sederização que ela